Doutora Thelma Santos, o que é, tá? Como a gente pode definir uma pessoa transgênero? Uma pessoa transgênero é alguém que nasceu num corpo macho e não sente na sua alma a necessidade de utilizar esse corpo como biologicamente ele veio preparado. Então, uma pessoa transgênero, ela está num corpo e se sente como se precisasse de estar em outro, né? Então, tudo que ela gosta, que ela quer, que ela almeja, é do universo contrário ao que o seu corpo apresenta. Essa é uma pessoa transgênero, né? E a partir daí, essa pessoa tem muitos conflitos, porque socialmente não é aceitável que você, num corpo macho, se sinta diferente disso. Ou o contrário. Ou o contrário. Existe uma idade determinada para vocês, eu posso falar se descobrir, não, se sentir... O termo utilizado é o termo que a pessoa se identificar, Se né? identificar, É. Pronto. E não existe uma idade propriamente dita, né? Existem pessoas que se sentem mais prematuramente, outras se sentem mais tardiamente, e isso vai depender do ponto de vista do interesse sexual, né? Algumas crianças muito novas já mostram uma libido, né, uma pulsão sexual mais aguçada. Outros não, outros com 15, 16 anos ainda são muito meninões ou meninonas, né? Então não tem uma idade X para dizer assim, foi a partir daqui. Não é algo pontual, não existe um marco, né? Existe uma construção, uma descoberta. Então, não podemos dizer que é a partir da idade X ou da idade Y, né? Mas é preciso que os seus órgãos estejam amadurecidos o suficiente para que haja esse desejo pela pulsão sexual. Bom, nosso programa hoje é voltado para a família, tá? Como a gente estava conversando, a gente vai se preparar um programa para sexualidade, voltado para sexualidade e gênero. Então, vamos voltar aí para a família, tá? A questão da importância do acolhimento, a importância como disse Mona, não é da aceitação, e sim acolhimento e afetividade. A família, ela percebe desde cedo e não aceita, finge que não aceita. Como é que se comporta ou deveria se comportar essa família? Porque o luto existe, né? Eu espero, eu aguardo um determinado filho, uma determinada filha e de repente nasce um outro filho, uma outra filha. Como é que eu lido com isso, doutora? Isso é interessante, muito interessante, porque sim, existe um luto, né? E um luto bem egóico, digamos, né? Porque quando eu tenho uma gestação, a partir dali eu já vou criando um mundo para aquela criança. E isso é egóico demais, por quê? Porque eu não sei se essa criança vai ter os mesmos pensamentos que eu. Eu não sei se essa criança vai ter os mesmos gostos que eu. E para além disso, eu esqueço que ali existe uma vida, uma alma e um cérebro diferente do meu, né? E o que é que as mães fazem, os pais? Eles projetam as suas frustrações nessas crianças. Então essas crianças já nascem, digamos assim, fadados a viver uma vida ou ser o que os pais não conseguiram ser, o que eles não alcançaram. Então isso é quase uma praga na vida dessa pessoa, né? Isso é muito negativo, muito negativo. Aí a necessidade, a importância de terapia, digamos assim, busca de apoio, de cuidado, tanto da criança ou do adolescente, como aí da própria família? Sem dúvida nenhuma. E eu acredito que muito mais da família do que propriamente do sujeito. O sujeito, ele vai precisar de um acompanhamento, de um acolhimento psicoterápico, quando ele começa a sofrer as implicações negativas que a família lhe impõe, né?
forçando ele a usar o que ele não se sente bem, proibindo ele de usar ou ela aquilo que o identifica, né? Quando começam os primeiros movimentos de violência contra essa pessoa, que infelizmente é dentro da família, né? Existe uma fala bem natural dos pais e mães quando descobrem ou quando os filhos falam que é: ai, meu filho, olha, eu aceito, mas esse mais já coloca uma barreira, né? Mas eu tenho medo das pessoas lá fora. Eu não gostaria que você fosse assim por medo das pessoas lá fora. E isso é uma grande mentira, porque o que a gente está vendo aí é a primeira manifestação de preconceito, né? Porque eu já estou lhe colocando num lugar de sofrimento para que você não sofra lá. Doutora Thelma, impactos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? São muitos impactos negativos, há muito sofrimento lá fora. Vamos ainda impacto dentro de casa, ainda quando criança, tá? Com os brinquedos, tá certo? A gente já sabe os impactos negativos de crianças, né? Ditas héteros, né? Quando na formação da personalidade, formação de futuros homens que já não ajudam em casa, futuros pais, né? Quando são proibidos de brincar com bonecas, de cuidar de futuros filhos. Sim. Tá? Impactos de crianças, né? Transgêneros, quando são proibidos de brincar com o que querem brincar. Impactos de crianças e de adolescentes que não querem, né, vestir vestidos, que não querem vestir calças. Dentro de casa, quais são os impactos negativos de crianças e adolescentes que não são acolhidos? Os piores possíveis. Quando você polda uma criança de brincar com o que ela gosta, você polda a possibilidade dela se construir, dela se conhecer, dela se entender, né? Isso perpassa desde um sofrimento de tristeza, tipo, hoje meu pai não deixou, para uma construção de uma grande depressão, né? Isso impacta não só no direcionamento social desse sujeito, porque ele vai buscar em algum lugar a manifestação do desejo de prazer dele, que ele vai buscar. E possivelmente ele busque em lugares não muito acolhedores. E a partir daí a gente vê as questões negativas com a pedofilia, o uso dessa criança em situações de prostituição, de abuso, né? E essa criança se permite de um lado, porque ali existe um prazer, é alguém que está me entendendo, e de outro lado uma desconstrução imensa, porque ainda é uma criança. E a forma que isso chega nela é uma forma violenta, o que não deveria, né? Então, vários impactos negativos tem. Essa criança se envereda por caminhos errados, essa criança pode se envolver com álcool, se envolver com drogas ilícitas, ser abusado, abusar, inclusive. A gente caminha para o final da nossa entrevista, já que a gente entrou aí já para os impactos negativos, para os adolescentes. Tá? E eu tenho, inclusive, né, pessoas próximas, alunos, inclusive, que a gente não pode estar citando nomes que ainda são menores de idade, queriam muito estar aqui, inclusive, mas a gente barrou. Pessoas que são barradas de serem eles mesmos, tá? Inclusive de terem seus nomes sociais, porque os pais, as mães não permitem, estão ansiosos para alcançarem a maioridade, para correrem atrás disso, pessoas que se escondem o tempo inteiro, né, justamente porque seus pais não os permitem ser quem eles querem ser. Me fala, eu estava lendo sobre o desemprego, sobre a prostituição, inclusive sobre o suicídio. E você me falava também de pessoas que chegam a se casar, sobre a infelicidade dessas pessoas. Exatamente. Por favor, gostaria de encerrar você fazendo esse alerta sobre a infelicidade, sobre a morte prematura, sobre o desemprego dessas pessoas. É uma causa social muito importante de se falar.
a clínica está cada vez mais cheia de pessoas com esse sintoma, né? Então, um dos principais, se não o principal, né, causa do suicídio está muito voltado também para essas questões. Porque essas pessoas são caladas, são massacradas, são violentadas, são deixadas de lado, são marginalizadas de todas as formas. A gente não vê um LGBT em um cargo alto, a gente não vê um LGBT numa escola, porque isso vai influenciar as crianças, né? A gente não vê respeito nem pela dignidade humana de forma nenhuma, em lugar nenhum. A gente já não vê isso na própria família. E isso vai se arrastando pela sociedade inteira. Então eu queria deixar um alerta aqui, enquanto profissional de saúde mental. Cuidem das pessoas como elas são, pessoas apenas, né? As particularidades das pessoas pertencem a elas. E a sexualidade é uma coisa muito íntima. Então eu não tenho direito de invadir a sexualidade de alguém, como eu não gostaria que alguém invadisse a minha sexualidade, né? E um LGBT, uma trans, uma bi, uma hétero, não é diferente. Todos somos iguais. E para ser promíscuos, não necessariamente é um LGBT. Existem homens extremamente promíscuos, numa sociedade extremamente patriarcal, que segura esse sujeito enquanto o dono de casa, o pai de família, e que é extremamente promíscuo, violento com a esposa, violento com os filhos, né? Com relacionamentos extraconjugais, a promiscuidade aflorando de toda forma, e a gente aceita, né? Mas se existe um LGBT que também é promíscuo, aí a gente categoriza. Não está correto. Não é assim. As pessoas são diferentes e a sexualidade não define ninguém. Só lembrando, então, que a doutora Thelma Santos, a gente escolheu a doutora Thelma Santos, foi indicada pela Mona Lisa, que está sendo entrevistada aí, tá? E embasando, nos assessorando no programa, tá? Agradecendo aí a Mona. E ela atende, né, no Pátio Artêmia, na Clínica Santa Joana. Sim. E a gente coloca aí nos caracteres, tá? O Tauan vai colocar aí o contato. E muita gente, muitos trans e LGBTs, tá? Procuram e com certeza braços abertos, clínica aberta para vocês. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito lisonjeada, porque para além de ser uma questão de um mito social, é uma questão de saúde mental, é uma questão de saúde coletiva, e a gente precisa levar isso muito a sério, a gente precisa respeitar o ser humano. Muito obrigada.